Passamos a apresentar Alma e Coração, obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, adaptação de Sidney Carbone. História de hoje: o poder da prece. O jovem milionário Adamastor Macário, rapaz rude e aventureiro, elegantemente trajado à porta de seu palácio, recebia os convidados para a recepção de seu casamento. Tudo era festa em ascensão. Shirley, a noiva, a bela jovem de porte altivo... Obrigada por esta festa linda, Adamastor. A mais fina flor da sociedade compareceu para nos desejar felicidades. E não acha que merecemos? Afinal de contas, pertencemos a famílias tradicionais, somos respeitados. O que seria dos salões sem a nossa presença? Convencido. Não estou dizendo a verdade? Nenhuma festa tem brilho quando não estamos presentes. Somos as maiores fortunas deste país, querida. Essa gente tem a obrigação de se curvar aos nossos pés. E ai daqueles que não o fizerem. Embora não concorde com ostentações, devo considerar que o nosso casamento é um grande evento. O início de uma vida aventurosa, onde deve prevalecer o respeito e o amor. Um amor que lhe dedicarei até o último dos meus dias. E que retribuirei com intensidade. Eu adoro essa valsa. Vamos dançar? Estou ansiosa para ser conduzida pelos seus braços. Claro, minha querida. O feliz casal se deixou embalar pelo som da melodia que invadiu o enorme salão ornamentado com rosas brancas, sob o olhar de todos os presentes. Shirley tinha razão quando dissera que seu casamento era um grande evento. Está vendo como somos queridos? Apesar da imensa felicidade que me invade, não me sinto bem com esses olhares. Somos o centro das atenções, é inevitável. O que podemos fazer? E você se diverte com isso? Ah, minha querida, estou imaginando quantos cavalheiros aqui presentes não dariam metade de sua fortuna para tê-la em seus braços. Adamastor! Basta reparar em suas esposas empoadas até a raiz do cabelo e sem a mínima chance de chegar aos seus pés. Além de convencido, é exagerado. A festa está repleta de mulheres lindas. Nenhuma aqui e em todo o mundo se compara a você. Após rodopiarem felizes pelo salão por alguns minutos... Vamos parar? Já se cansou? Não, mas estou com sede. Me leva para tomar um ponche? Um pedido seu é uma ordem. Instantes depois estava o casal entretido numa conversa animada com amigos, quando uma criada se aproxima. Senhor? O que deseja? Desculpe-me incomodá-lo, mas... está lá fora uma mulher que deseja lhe falar. Não me faltava mais nada. Essa inconveniente acaso não sabe que estamos na festa do meu casamento? Eu disse que o senhor não poderia atendê-la, mas ela insiste. Dispense-a. Hoje não recebo ninguém. Mas, senhor, acontece que... Obedeça a minha ordem, criada. Ficou surda? Um momento, querido. Essa mulher não disse como se chama? Disse sim, senhora. Seu nome é Ernestina. Você a conhece, querido? É evidente que não. E o que ela deseja? Auxílio, imagino, pois se trata de uma pobre pedinte e traz nos braços um filho de meses, portador de uma moléstia fulminante. O quê? Justamente no dia do meu casamento tenho que atender a uma mendiga e com um filho doente? É muita petulância. Dispense-a. Já tentei, mas ela não arreda ao pé da porta. Chame os seguranças e eles que cuidem de enxotá-la a pontapés, se for preciso. Não faça isso, meu amor.
Não quero que o brilho de nossa festa seja empanado pelo atrevimento de uma miserável. Se veio procurá-lo é porque tem esperança de que a ajude. Vá falar com ela, querido. Mas, Shirley, eu não posso deixar o salão neste momento. Seria desfeitear os nossos convidados. Ora, nem notarão a sua ausência. Estão todos entretidos com a dança. Mesmo assim, não é elegante. Não custa nada, Damastor. Por favor. Está bem. Só vou atendê-la porque é um pedido de minha esposa. Com ares de enfado, o Adamastor dirige-se à porta da mansão. Ao vê-lo, a infeliz pedinte, em desespero, lhe pede suplicante. Socorra-me, Senhor! Por tudo que há de mais sagrado, salve o meu filho! Ele precisa de um tratamento e não tenho condições. Por amor a Jesus, tenha pena de mim. Eu não tenho a quem recorrer. Meu marido morreu há 2 meses, vítima de um atropelamento. E desde então, a miséria ronda a minha casa. Meu filhinho adquiriu uma doença grave. Precisa de um médico urgente e já não tenho forças para caminhar em busca de ajuda. O jovem milionário olhou para a infeliz e para a criança, meio indiferente. A mulher ajoelhou-se aos seus pés. Por favor, senhor, eu estou desesperada. A senhora não tinha outra hora para me procurar? Estou comemorando o meu casamento. Perdão, mas o senhor é minha última esperança. Não deixe o meu filhinho morrer. Não tenho nada nesta vida, senhor. Meu filhinho é o único bem que possuo. Não o deixe morrer. Para espanto da criada, que conhecia o caráter do patrão, Adamastor não se fez de rude como de outras vezes. Olhou fixamente para a mulher, depois para a criança que agonizava em seus braços e... Vá chamar o Guilherme, criada. Sim, senhor. Instantes depois, o mordomo estava diante do patrão. Guilherme, leve esta criança agora mesmo ao hospital. Quero que seja examinada pelos melhores médicos. Todas as despesas correrão por minha conta. Vamos, homem, rápido! O mordomo tomou a criança nos braços e saiu apressado. Obrigada, senhor. Obrigada pelo que está fazendo pela minha criança. O senhor está me devolvendo a vontade de viver. Não se arrependerá por esse gesto, esteja certo. Vá, mulher. Vá para junto do seu filho. O tempo foi passando. Adamastor, mesmo casado com a doce Shirley, que tinha um coração magnânimo, nunca deixou de ser um homem bruto, modelo completo de avareza. Recolhia ele próprio as migalhas que sobrassem de cada refeição para fazer negócios às escondidas. Shirley sofria com suas atitudes e lamentava-se com tristeza. Meu Deus, o que será do espírito de Adamastor quando deixar o corpo terrestre? Sinto tanta pena do meu infeliz marido. E Adamastor repetia para quem quisesse ouvir. Fortuna e poder, sim. Beneficência, não. Nunca me peçam dinheiro, porque não darei um vintém, nem mesmo um pão a quem tem fome. Quem quiser comer, que trabalhe. Fosse quem fosse que lhe pedisse ajuda, até mesmo um amigo a quem a falência houvesse batido à porta, a resposta era sempre a mesma. Não. 15 anos se passaram. Toda aquela indiferença à miséria parecia loucura em vez de sovinice. Shirley, alma triste e vazia, decepcionada com as atitudes do marido mesquinho, morreu em desamparo, sem deixar um filho à casa enorme e fria. A saudade que a esposa querida deixara atormentava-o. Shirley foi a única coisa boa que me aconteceu nesta vida. Não tenho mais ninguém a quem falar e ouvir.
e passou a lamentar a grande solidão em que vivia. De que me adianta todo o dinheiro que me alheia ao longo destes anos, se não sei nem o que fazer com ele? Mais alguns anos se passaram. Vencido pela solidão e pelo peso do ouro que nunca lhe trouxera felicidade, certa tarde, já bem velho... Tobias, sele o meu cavalo. Preciso cavalgar um pouco para esquecer as tristezas desta vida. O criado quis dizer alguma coisa, mas... Vamos, obedeça-me. E foi num lance do caminho que Adamastor caíra do cavalo e fora pisoteado. Ante o desespero e a perda de sangue, gritava, agonizante, sem encontrar quem o socorresse. Socorro! Socorro, me ajudem! Eu não quero morrer! Eu não quero morrer! Mas a morte não queria saber se ele queria ou não, e assim agiu na hora. Desencarnado, o antigo milionário sente-se louco, aflito, solitário e nas trevas. Onde estou? Por que não vejo nada? Que lugar é este que me parece completamente estranho? Onde estou? Onde estou? Era apenas um mendigo que trazia somente a lembrança vazia de moedas terrenas. Cego, desesperado, atônito, tornou-se um triste fantasma, caindo aqui e ali pelo caminho escuro. Que lugar é este? Onde estou? Onde estou? Mas, no momento inesperado, logo após um largo tempo da cegueira total, sentiu uma luz que lhe dava outra luz para os olhos. Fitou em derredor e notou espantado que uma velhinha orava junto dele, quase que lado a lado, e ouviu-a murmurar, em voz segura e calma, como se lhe trouxesse a bênção da esperança. Rogo, Deus de misericórdia, ao teu imenso amor, que conceda a paz do céu a este homem que foi para mim de uma bondade rara. Não te esqueças, Senhor, que um dia ele salvou a vida do meu filho. Suplico-te que abençoe quem foi em minha vida o grande benfeitor. E sob um clarão divino, o antigo milionário recordou, a chorar, o momento em que ajudara um pequenino no dia do seu casamento. E, banhado em nova luz, bradou em lágrimas. Por que, Jesus? Por que não dei tudo o que tinha para agora ser feliz? Era tarde, porém. Precisava voltar, renascer sob a terra, aprendendo a servir, compreender e a amar. Nesse instante, contudo, retratava na face, embora atarantado e ansioso, o júbilo de quem se liberta das algemas de longo cativeiro. Percebia, enfim, que acima da fortuna mostrava mais poder a lembrança do bem numa prece de amor. É muito importante que compreendamos que nossas ações no presente como encarnados vai ter reflexos e consequências tanto depois da morte como na encarnação seguinte. A lei de Deus estabelece a máxima causa e efeito, que racionalmente funcionam no bem e no mal. Quando nos prendemos egoisticamente a valores materiais, vamos viver problemas dolorosos no plano espiritual, porque nossa sensibilidade ficou presa às vibrações pesadas da matéria.
Para que haja modificação nessa intensidade vibratória, a criatura precisa, em primeiro lugar, entender essa realidade e, posteriormente, viver experiências que lhe garantam a mudança dos critérios da verdade básica da vida. O exemplo que hoje foi apresentado é uma faceta desse todo que precisamos compreender. Saibamos viver na matéria, conscientes que vamos, mais dia menos dia, deixar esta realidade pesada e grosseira para voltar para a dimensão espiritual. Não basta crer em Deus, é preciso aprender suas leis para colhermos os efeitos da felicidade. História de hoje, a promoção. Resplendia o jardim celeste em pleno espaço. Era o dia maravilhoso e deslumbrante do encontro de união e alegria daqueles que haviam servido na terra tarefas de amor, onde muitas vezes o egoísmo se condensa. Era uma nesga azul de solo amplo, matizada de flores bordadas de arabescos coloridos, onde podiam respirar apenas os que pudessem transmitir as vibrações serenas de fé sublime alçada ao bem perfeito. Não eram muitos os conquistadores daquela posição resplendorosa, 42 espíritos somente, todos eles modelos de vida na Terra. Eram ali a escola da humanidade em atitude calma e reverente, esperando a tão sonhada promoção que constaria do poder de elevar-se próximo à ascensão. Glória ao Santo Pai! Quanto esperamos por este momento! Mas eis que finalmente ele chega! Ah, estou tão feliz! Meu coração transborda de alegria. Para qual esfera nos conduzirá o Senhor? Ora, tem alguma dúvida? Pois eu não. Com toda certeza iremos para a mais alta. Será? Claro, irmã. Nós bem a merecemos. Lá isso é verdade. Estou impaciente. Eu confesso que esta espera me deixa agoniado. A todos nós. Há horas que estamos esperando. Devemos, entretanto, manter a calma. É difícil. Mas como não há outro jeito... Na luminosa e ilustre confraria estavam sacerdotes de renome, filósofos, professores, mestres das artes, pensadores notáveis, mulheres nobres, santas heroínas, monges, jovens vencedores de terríveis tentações. Todos ansiosos, trocando frases evasivas, na expectativa de serem promovidos às esferas mais altas do plano espiritual. As horas passam e a minha ansiedade aumenta. E é para mim que diz isso? Tem ideia de quanto tempo já estamos esperando? Parece uma eternidade. Controlem-se, irmãos. Nossas fichas são excelentes. Nada temos a temer. Devem estar ultimando os preparativos na esfera que iremos ocupar para nos receberem com festa. Tenhamos paciência. Mas alguém ali, em meio à ansiedade de todos, sequiosos de brilho e beleza, parecia um mendigo, triste e calado. Sua conduta logo chamou a atenção. Mas o que é aquilo? O quê? Aquele homem. Que homem? Há tantos por aqui? De quem a irmã está falando? Daquele velho de cabeça baixa e vestes rotas. Ah, sim. Agora estou vendo. De quem se trata? Não sei, nunca ouvi. Muito menos eu. De onde terá vindo? Não faço a menor ideia. Me parece completamente desconhecido. Mas que inconveniente. Como ousa estar no meio de nós? Não se dá conta de sua miserável condição? Devia envergonhar-se. O que espera conseguir? Com toda certeza, a promoção, como nós. Era só o que faltava. O desconhecido era o irmão Joaquim. Estava cabisbaixo, vestia-se com peles de animais que estavam remarcadas de lama. Na expressão rude e feia trazia sinais de sangue e lodo.
Almejar um espaço de luz como nós. Ah, pobre ingênuo. Com essa aparência imunda, nem será notado pelos mensageiros divinos. Podem estar certos. Entretanto, não podemos negar que demonstra uma humildade. Ora, eu também sou humilde. Duvido que ele seja mais do que todos nós. De onde terá vindo? E os três ficaram a dialogar a respeito do desconhecido, até que, enfim, chegaram o instante da nobre promoção. Ah, finalmente! Finalmente! É chegada a nossa hora. Não consigo conter a expectativa. Silêncio! Vamos manter a tranquilidade. Ao soar dos clarins, viera ao recinto um mensageiro chamado Anjo da Balança, e ele anunciou: aqueles dos presentes que tiveram o menor peso espiritual será conduzido para as mansões mais altas e mais belas da vida universal. Glória ao nosso Pai Criador! Bem que merecemos esse prêmio. Silêncio! Silêncio! Vamos nos organizar. Os candidatos, sem qualquer despeito, deixavam-se pesar no instrumento que lhes patenteava a evolução, e o peso de cada um era leve, mas tão leve que quase não se via uma pequena base para que se notasse a diferença. O recatado irmão Joaquim, que estava um tanto afastado dos demais, sendo o último do exame, por fim foi chamado. Que se aproxime o irmão Joaquim. Estamos apresentando Alma e Coração. Voltamos a apresentar Alma e Coração, adaptação de Sidney Carbone. O velhinho chegou acanhado, pés descalços, no apoio de um bordão. O mensageiro olhou da cabeça aos pés e perguntou: Dizem-me, irmão, qual foi a sua religião na Terra? Precisamos dos vossos dados para fazermos a avaliação. Humilde, o velho ergueu a cabeça e respondeu: Anjo bom, vou ser sincero, não tive na Terra a fé pregada. Acreditei, como ainda acredito, na presença de Deus que nos guarda e aprimora. Entretanto, por mais que desejasse procurar um templo ou algum lugar para aprender como se adora a Deus, nunca pude sair da choça em que vivia, ao pé de uma montanha, onde os que sofrem eram meus irmãos. Ah, anjo bom, era um deserto a terra em que vivi. Os grupos se aproximaram de irmão Joaquim, curiosos para melhor ouvi-lo. Perdão, meu anjo, mas é impossível não me comover. Irmão Joaquim deixou que 2 lágrimas rolassem pelas faces enrugadas. O anjo observou emocionado e disse: Prossiga, irmão. Despendi muito tempo para transportar crianças e doentes que ansiavam por água e comida. Minha choupana, humilde e pequena, era uma porta aberta à desventura humana. Ouvi a confissão de míseros velhinhos que chamavam em vão pelos parentes afastados, agonizantes, desvalidos e aguardando em vão os filhos que partiram. E de quantos eu cerrei os olhos baços na morte, não saberei precisar o número. Ah, meu anjo, é muito triste recordar. Mais uma vez, o velho deixou que as lágrimas descessem dos olhos ante as expressões comovidas dos irmãos que aguardavam o momento de receber a recompensa tão desejada.
Por favor, irmão Joaquim, continue. Só Deus sabe os que eu vi morrendo em meus braços e os que enterrei a sós, na penúria e sem nome. E as crianças sem apoio que me buscavam, sentindo fome e sede. Eu perdi as contas. O velho fez uma pequena pausa com expressão de profunda tristeza. Disse o mensageiro: Prossiga, irmão Joaquim. Deus que me perdoe se nunca fui aos templos para estudar a fé e entender as diferenças. Mas ouvi dizer na terra que houve um homem que nunca descansou fazendo o bem, que amou aos bons e aos maus sem ferir a ninguém. Como eu desejaria tê-lo conhecido. Dizem que se chamava Jesus. Nunca lhe ouvi os seus ensinamentos, mas soube que, por serem divinos, ele morreu na cruz. A pequena assembleia escutava expectante o homem que soubera amenizar as feridas da vida. E então o anjo da balança pôs Joaquim sob exame preciso e, depois de uma pausa, anunciou feliz: O nosso querido irmão Joaquim tem... Este episódio nos mostra a realidade do comportamento humano como encarnado, e mesmo como desencarnado, no que diz respeito aos seus pensamentos e ações. Jesus nos afirmou que deveríamos amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. E essa atitude nos garantiria a felicidade, pois refletiria nossa interação com a verdade do amor e Deus. O personagem Joaquim, centro desta apresentação, viveu servindo aos seus próximos, pois sua sensibilidade lhe impunha preocupar-se com o bem dos semelhantes. Não teve oportunidade de conhecer religiões ou templos específicos nessas atividades, mas se entregou a ser útil em condições bastante difíceis, mas que atendiam seus impulsos espiritualistas. Temos certeza de que todos os ouvintes entenderam a mensagem e irão se autoanalisar para saber até que ponto agem de forma compatível com essa verdade maior. A humanidade está precisando compreender esses fatos para que possa garantir a paz em torno de si. História de hoje: Paterno Amor. Pronto, chegamos. Mas que lugar é este, meu filho? Onde estamos? O senhor já vai saber. É um lugar muito bonito, seu Geraldo. E olha que jardim imenso. Não está gostando? Sim, é bonito, mas me parece triste. É que o dia está enfarruscado, não tem sol. Alberto tem razão. Em dias de sol, este jardim deve ficar abarrotado de pássaros. E o senhor gosta tanto de pássaros. Vocês dois estão muito misteriosos. O que é que está acontecendo, hein? Nada, papai, nada. Vocês não me trouxeram para o hospital, não é? Eu estou bem, não preciso de médico. É claro que o senhor está bem, seu Geraldo. Tranquilize-se. Isto aqui não é um hospital. Mas então, que prédio é este? Linda, sente-se neste banco com o papai. Eu vou entrar para falar com o senhor Garcia e volto em seguida. Está bem. Fique bonzinho aí, papai. Eu já volto. Vamos nos sentar? Isso. Está bem acomodado? Estou, sim. Eu só queria saber onde é que estamos. Não me lembro de ter vindo aqui antes. Vamos esperar o Alberto voltar e ele lhe diz. A construção era enorme. Os corredores imensos, ladeados por um vasto jardim cheio de árvores frondosas.
Linda acomodou o sogro no banco e ficou andando de um lado para o outro, à espera do marido. Geraldo, velhinho de 82 anos, nem de longe imaginava que estava em um asilo. O senhor faça o favor de assinar estes papéis? Perfeitamente, senhor Garcia. Pronto. Está correto. E aqui está o cheque para os 3 primeiros meses. Faça o favor de conferir. Ótimo, doutor Alberto. Está corretíssimo. Senhor Garcia? Pois não? Meu pai vai ficar bem aqui, não é? Claro, este é o melhor asilo da cidade. O senhor teve a oportunidade de conhecer as nossas dependências quando esteve aqui no outro dia. Algo não o agradou? Tem alguma queixa? Absolutamente. Pude constatar que pessoas de famílias importantes estão abrigadas aqui. Então, não precisa se preocupar, doutor. Não há razão para isso. Posso lhe fazer uma pergunta? Esteja à vontade. O senhor disse ao seu pai que o está internando num asilo? Não. Ele está esperando lá fora com minha esposa. Nem imagina que é aqui que irá viver de agora em diante. Compreendo. Geralmente é esse o procedimento das famílias que internam seus idosos. Não acho correto, mas cada um sabe o que faz. Meu pai está esclerosado, senhor Garcia. Não sabe o que pensa, o que diz. Tornou-se um estorvo para nós. E a falta de higiene, então? É um drama fazê-lo tomar banho, escovar os dentes, sem contar que o intestino já não lhe obedece. É um péssimo exemplo para meu filho de 5 anos, entende? E o que tenho gasto com remédios? É toda semana somas exorbitantes com os mais diversos especialistas. Compreende? Eu sou um homem ocupado, minha esposa tem compromissos sociais que precisam ser cumpridos. Em casa, não para empregada por causa dele. A velhice é um fardo pesado que poucas pessoas sabem carregar. Não pense o senhor que foi fácil tomar esta decisão. Gosto dele, é meu pai, mas qual seria outra solução? E, francamente, este asilo não vai me sair barato. Mas o senhor estará livre do fardo, não é? Será melhor para todos nós. Não tenha dúvidas. Quais são mesmo os dias de visita? Às quintas e domingos, das 13 às 17 horas. Sempre que for possível, viremos visitá-lo. O senhor não tem irmãos? Não. E é a desvantagem de ser filho único. Não fosse assim, acredite que eu pensaria num rodízio para cuidar dele. Entendo. Por favor, vá buscar o seu pai. Pedirei a uma funcionária que o leve até o quarto que ele ocupará de agora em diante. Sim, senhor. Minutos depois, Geraldo entrava no quarto que lhe fora designado, acompanhado do filho, da nora e de uma enfermeira. O velho inspecionou o modesto aposento e perguntou triste: O que significa isto, meu filho? Por que não me diz onde estamos? Papai, esta é uma casa para idosos. Linda, eu e Fabinho vamos viajar para a Europa e o senhor ficará hospedado aqui por uns meses. Casa de idosos? Um asilo, seu Geraldo. Isto aqui é um asilo. Um asilo? Vocês estão me jogando num asilo? Claro que não. É uma internação temporária. Quando voltarmos, viremos buscá-lo. O senhor não pode ficar sozinho em casa. Aqui será bem tratado e terá companhia. Mas estarei longe do meu neto. E você sabe que eu não fico longe do Fabinho. Eu sei, mas não tem outro jeito. E quando é que vocês voltam? Bem, eu acho que... Em setembro.
Em setembro estaremos de volta e viremos buscá-lo. E quanto falta para chegar a setembro? Ora, faltam... Notando a aflição nos olhos do pobre velho, Eunice, a enfermeira, disse carinhosa: Menos do que o senhor imagina, seu Geraldo. Quem é você? Me chamo Eunice e vou cuidar do senhor. Espero que sejamos bons amigos. Olha aí, está vendo? O senhor já conseguiu arrumar uma amiga. Dona Eunice, por favor, cuide dele com muito carinho, está bem? Os senhores podem ficar tranquilos. Todos os nossos internos são tratados com carinho. 2 lágrimas deslizaram pelas faces enrugadas do velhinho, e ele disse com voz tremente: Eu não queria ficar longe de vocês, muito menos do meu neto. Me dá um beijo de até breve. Eu te amo muito, papai. Eu também te amo, meu filho. Por favor, não me abandone. Claro que não, papai. Vamos, querida? Vamos. Vão com Deus. Assim que a porta se fechou, Eunice retirou do armário um camisolão azul e disse ao velho: Muito bem, seu Geraldo. Enquanto eu desfaço sua mala, o senhor tira essa roupa e veste isto. É o uniforme do asilo. Assim que deixaram a imponente construção, antes de tomarem o carro que os conduziria de volta a casa... Graças a Deus. Pensei que não queríamos nos livrar daquele velho maldito. Eu também. E o filho ingrato, em conivência com a esposa prepotente, nunca mais voltou para buscar o pai. Setembro chegou e no primeiro dia, como Geraldo não compareceu ao refeitório para o café da manhã, Eunice, preocupada, foi ao seu quarto saber o que estava acontecendo. O que o senhor está fazendo, seu Geraldo? Tirando as minhas roupas do armário. E para quê? Ora, estamos em setembro. A qualquer hora, meu filho e minha nora virão me buscar e com certeza meu neto virá com eles. A senhora me ajuda a arrumar a mala? Eunice bem que tentou, mas não conseguiu deter 2 lágrimas que lhe rolaram pela face. Pobre velho. Ao findar o último dia daquele mês, Geraldo recolheu-se ao leito triste. Uma grande decepção invadia-lhe a alma. Por volta de 8 horas, Eunice entrou em seu quarto com uma bandeja contendo café, leite e biscoitos. O senhor não quis almoçar, não jantou. Eu lhe preparei um lanche bem gostoso. Eu não estou com fome, dona Eunice. E pensa que pode viver de ar? Olha a sua idade. Se não se alimentar, vai acabar ficando doente. Alberto e Linda me prometeram que viriam me buscar. O mês acabou e nada deles aparecerem. O que teria acontecido? Ora, vai ver, eles ainda não regressaram da Europa. A senhora acha? Estamos em plena primavera e nesta época os transportes são muito concorridos. Talvez eles não tenham conseguido passagem para voltar. Acho que a senhora tem razão. Pode ser isso mesmo. E então, vamos tomar o lanche? Os biscoitinhos estão fresquinhos e deliciosos. E olhe, eu botei até um vasinho com uma rosa na bandeja para deixar o senhor mais alegre. A senhora é muito carinhosa comigo, dona Eunice. Porque o senhor é um velhinho simpático e lembra muito meu falecido pai. E o tempo foi passando. Outros setembros chegaram. Outras vezes, Geraldo se preparou para esperar o filho e a nora. Mas eles não vieram. Não fique assim, seu Geraldo. Quem sabe no ano que vem. Sim, no ano que vem. No ano que vem. E o tempo continuou escoando na peneira do tempo.
Certa vez, coincidentemente, no mês de setembro, um prestigiado político da cidade visitou o asilo a fim de presentear os internos. Solícita, Eunice o acompanhou de quarto em quarto, contando em resumo o drama de cada um. Aquela senhora do leito 3 chama-se Malvina. Veio de uma cidade do interior e está conosco há 2 anos. Como vai, dona Malvina? Estimo em vê-la com saúde. Infelizmente ela não fala, doutor. Teve um câncer na garganta e tiveram que retirar suas cordas vocais. Ah, que coisa triste. Ah, mas ela é uma pessoa alegre e animada. Gosta muito de dançar. A família a visita só uma vez por mês, por causa da distância. Mas quando vem, é uma festa. É muito importante a visita da família a um lugar como este. Com toda certeza. Ninguém gosta de se sentir abandonado, não é mesmo? Afinal de contas, um asilo não é um depósito humano. Há quanto tempo a senhora trabalha aqui? 21 anos, doutor. É uma vida, não? Uma vida mesclada de tristezas e alegrias. Eu já vi muita coisa por aqui, doutor. Boas e ruins. Mas vamos agora para a ala masculina. Depois de percorrerem vários quartos, Eunice o leva ao de Geraldo. Este, sentado na cama, vestido com o mesmo terno com que chegara ao asilo, tinha no colo uma pequena mala. E este é o nosso querido seu Geraldo. Um velhinho muito simpático. Como vai, seu Geraldo? Ele não responde. Permanece de cabeça baixa, apertando as laterais da mala, com ansiedade. Por que ele está com aquela mala? Vai deixar o asilo? Não, senhor. É que quando o filho e a nora o trouxeram, disseram que em setembro viriam buscá-lo. Desde então, quando chega esse mês, ele arruma aquela mala, veste-se e fica esperando. Mas eles nunca voltaram. Mandam regularmente o cheque mensal para pagar a sua estada. Entretanto... Compreendo. Pobre velho. E quanto tempo ele está aqui, dona Eunice? 16 anos, doutor. Geraldo viveu mais 2 anos esperando inutilmente pela volta do filho. A fadiga alterara-lhe a memória e ele perdeu a noção de tudo. Uma noite, ralado pela amargura, desencarnou. O cadáver desceu à sepultura com as lágrimas da bondosa Eunice, que lhe acalmara a existência penosa. Mas o tempo não para em parte alguma. 30 anos depois, de coração batido e passos trôpegos, o homem que internara o esquecido velhinho apercebe-se que a morte chega e lhe cerca a existência. Linda, sinto que minha hora se aproxima. Quero despedir-me do nosso filho Fábio. Ligue para Paris e peça que ele volte o mais breve possível. Eu já liguei ontem à noite, mas ele me disse que não vai interromper as suas férias. Você não lhe falou que eu estou muito mal? Falei, mas você sabe como o Fábio é. Disse que não vem e está acabado. Alberto agonizava na mais completa solidão. Há muito Linda deixara de amá-lo e só permanecia com ele por causa de seu dinheiro. Fábio, o filho, era um ser amoral, inconsequente, que não amava ninguém. E ante o infortúnio da separação... Deus, tende piedade de mim! Mas a morte o reclama e o corpo lhe esfria. Quando desperta na espiritualidade, apenas as lágrimas lhe fazem companhia.
Não soube precisar por quanto tempo viveu nesse tormento. Certo dia, sente que alguém lhe toma o cérebro cansado e lhe diz brandamente: Filho do coração, não te aflijas. Acabaram-se os seus tormentos. Confia em Deus e não percas a esperança. E beijando-lhe os cabelos, acariciando-lhe o rosto, demonstrando sublime zelo, exclamou com ternura: Eu sou teu pai, Alberto, e estou aqui para ampará-lo. Amo-te agora, mais do que te amava, e só Deus sabe a dor que me invadia com imensas saudades de ti. Como nos sentiríamos se vivêssemos situação parecida? Como estamos nos comportando diante de pais idosos, filhos problemas e irmãos em geral que necessitam de amparo afetivo como todos nós? Estes relatos têm a finalidade de chamar nossa atenção para as realidades da vida e do passar do tempo que tudo modifica. Em casos como o de hoje, o amor de pai superou toda ingratidão e egoísmo e entregou-se a ajudar o filho que vivia os efeitos de atitudes nada fraternais. Mas há casos em que o prejudicado acumulou raiva e ódio pelo que sofreu e não irá se incomodar com aquele ou aqueles que os destrataram e vivenciará anos de angústia e dor até que alguém tocado de piedade e compreensão venha a ampará-lo. Esta realidade pode ser chamada de inferno, que terá uma duração regulada pela intensidade de suas ações egoístas. Meditemos, porque todos nós estamos dentro dessas leis espirituais irredutíveis. O que plantamos hoje colheremos amanhã. Amor ou ódio, paz ou angústia. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou Alma e Coração, obra de Maria Dolores, psicografada por Chico Xavier, adaptação de Sidney Carbone. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Ivone Soares, Chico Ribeiro, Ivone Martins, Adacel Alberto, Luciana Florencio, Gastão de Lima Neto, Quitéria Maria, Osnival Búfalo, Jeane de Paula e Tony de França. Apresentação: Joel Robson. Narração: Ivaldo de Carvalho. Gravações, edição e sonoplastia: Antônio Tadeu Lopes. Análise e comentários: Gastão de Lima Neto. Produção e direção geral: Sidney Carbone. Realização: Núcleo de Dramaturgia da Rádio Boa Nova de Sorocaba.